Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Olá, seja bem-vindo ao 8º Congresso Brasileiro do Varejo Farmacêutico Combrafarma. É um prazer estar aqui novamente, a minha segunda edição aqui com você. Hoje o assunto em que eu venho compartilhar com você é o compliance, como implantar um programa de compliance no varejo farmacêutico de uma forma descomplicada e um pouco sobre assuntos regulatórios. Eu sou Michele Reis, farmacêutica, eu sou formada em Compliance Officer pela LEC e Governança Corporativa pela Fundação Getúlio Vargas. Então, hoje eu venho falar sobre esses assuntos e também sou formada em Direito Sanitário. E eu venho falar com vocês hoje sobre esses dois assuntos que são interligados um com o outro, né? E que hoje tem aí todo um caminho a ser percorrido pelo varejo farmacêutico, e são temas importantíssimos que, para nós farmacêuticos que atuamos nessa área, nos traz uma segurança e uma integridade melhor dentro dos nossos processos. Seja bem-vindo, vamos começar aqui esse compartilhamento de informações. Hoje, as empresas, nada mais elas querem é se proteger, né? Se proteger contra a corrupção, se proteger contra fraudes, se proteger contra roubos, se proteger contra as não conformidades internas. Elas também querem hoje se proteger ou até mesmo saber quais são os seus riscos, seja ele o risco interno ou seja ele o risco externo. Isso tudo, dentro do nosso ambiente regulatório do varejo, nos traz cada dia mais normas rígidas, né? São grandes legislações em que nós precisamos cumprir, e quando a gente tem um programa de compliance, ele nos traz e nos ampara dentro dos assuntos regulatórios. Por isso que eu trouxe esses dois temas para que a gente possa discutir aqui hoje. A necessidade de ter um processo estruturado para o departamento de compliance ou a implantação de um programa de compliance vem crescendo muito, né? Ainda mais agora, né, essa semana que foi sancionada a lei de proteção de dados, né? Isso também faz parte de todo um processo também de compliance. Isso é muito importante para nós farmácia, nós farmacêuticos que atuamos na área de consultórios ou atenção farmacêutica dentro da farmácia, ou até mesmo da venda dos dados em que a gente capta desse cliente, e até mesmo do médico também, diante das prescrições, dentro da farmácia, ok? A placa de compliance no Brasil, ela surgiu, né, aí em meados de 2014, quando foi instaurada, de fato, a legislação anticorrupção, visto que nós tivemos a questão da Lava Jato, né? A Lava Jato foi um divisor de águas dentro do nosso país, com relação à corrupção, e o compliance veio muito mais forte, né? Veio nos sustentar aí muito mais forte dentro da nossa rotina diária. E as rotinas empresariais também não foi diferente. Hoje nós temos a Lei 12.846, que é a lei anticorrupção. Ela tem hoje desde pequenas empresas, né? Ela atinge desde pequenas empresas até grandes companhias. Portanto, qualquer empresa está, sim, sujeita às sanções da Lei 12.846. Grande parte das empresas nacionais visam o compliance nos dias de hoje
como um aliado, né? Um aliado para manter segurança, um aliado para ter os seus indicadores de integridade, ética, muito mais robustos, né? E também com a necessidade e minimizar também os riscos internos, seja ele financeiro, seja ele comercial, seja ele RH, porque nós somos pessoas e pessoas também são riscos. Então, dentro deste universo, veio aí a questão do compliance para nos trazer um pouco mais de segurança. Para falar um pouco sobre os profissionais de compliance, né? Hoje, essa área está muito mais focada em escritórios e consultorias, né? Normalmente advogados. Eu sou farmacêutica e formada em compliance, porque eu acredito no compliance para a saúde. Não só no compliance de empresa de saúde, mas nós também como pessoas. Então, quando você faz também um propósito, ou quando você tem também, por exemplo, um programa de assistência farmacêutica, você consegue fazer o compliance para a saúde para esse paciente, né? O que isso também faz uma grande diferença. Então, eu falo do compliance de uma forma descomplicada, de uma forma tanto empresarial, quanto de uma forma pessoal. E só cresce, né? É um profissional que não tem tantos profissionais no mercado. As empresas hoje, elas buscam muito esse tipo de consultoria para, de fato, se manter cada vez mais segura dentro do nosso mercado ou daquele nicho em que ela atua, tá? O que é o compliance? O compliance, ele é um cumprimento rigoroso das regras e das legislações que regem o teu segmento. Todas, seja as leis municipais, federais, estaduais, todas as legislações. Você estar em compliance é você, de fato, fazer o cumprimento das legislações que regem o teu segmento. Nós que somos profissionais dessa área, a gente brinca bastante que a gente se utiliza a estar compliance, né? É uma nomenclatura que a gente usa que, acima de tudo, é uma obrigação individual. Eu, Michele, estou compliance comigo? Eu, Michele, estou compliance com a empresa em que eu presto serviço? Eu, Michele, estou compliance com a minha família? Portanto, quando a gente lida com esse universo, né, de regras, condutas, clareza, transparência, a gente não fala só de empresa, não, a gente fala de nós também. Vamos lá. O que compete aí o programa, né? O que ele traz para nós de bom, né? De estrutura para que a gente possa criar. Então, a gente tem lá criação de políticas e procedimentos. Então, eu tenho que ter todas as políticas da empresa, eu tenho que ter todos os procedimentos da empresa e eu preciso ter o controle da empresa. Não adianta só eu ter políticas e procedimentos se eu não tenho o controle. Depois, eu faço a aplicação num programa efetivo de comunicação. Então, eu tenho lá todas as políticas, todos os procedimentos, todos os controles. Diante disso, eu faço um programa de comunicação, de treinamento e sensibilização dos colaboradores, porque quem são os executores das políticas, procedimentos e controles são os colaboradores. Portanto, eles precisam se engajar com tudo isso que foi preparado e descrito de processo para dentro da empresa. Depois que eu tenho tudo isso escrito, depois que eu tenho todo o treinamento, a comunicação, a sensibilização colocada dentro do ambiente como um todo, eu passo para a parte da avaliação, monitoramento e auditoria. Então, eu crio, eu treino, eu audito para saber que as políticas, controles e procedimentos estão funcionando, que a comunicação interna está funcionando, e o que não estiver funcionando, eu proponho
a melhoria contínua, né? Eu proponho também as ações disciplinares e as ações corretivas que precisam ser realizadas diante dos processos em que não estão sendo cumpridos. E depois de tudo isso, eu tenho ali a responsabilidade sobre a melhoria contínua. Então, eu tenho criação de políticas e controles, eu comunico, treino e sensibilizo a equipe, eu faço o monitoramento da auditoria do programa, eu faço todas as medidas e correções disciplinares que sejam, né, que sejam necessárias, e depois eu proponho toda uma melhoria contínua. Este é o ciclo, de fato, da implantação de um programa de compliance. Agora aqui, eu trouxe toda a estrutura, né? Michele, como que eu faço? Por onde eu começo? O primeiro ponto de um programa de compliance é o suporte da alta direção. Eu preciso que a direção da companhia esteja consciente, que ela esteja engajada, que ela, de fato, abrace o programa de compliance e seja o exemplo para a equipe. Michele, mas isso só pode fazer em grandes companhias? Claro que não. Eu tenho uma única farmácia, eu sou o dono dessa farmácia, quem são os meus colaboradores? Você pode ter um programa de compliance pequeno, ajustado para o teu tamanho, mas você pode ter. Onde você é o proprietário, você vai ter a tua equipe farmacêutica, você vai ter a equipe do atendimento, você vai ter a equipe do caixa, você vai ter a equipe, talvez, do compras, ou você mesmo que compra, estoque, perfumaria. Então, essas pessoas podem ser uma para cada, ou pode ser uma que realiza duas funções, não há problema algum. O importante é você manter a ordem, né? Você manter ali todos os requisitos em funcionamento. Então, o suporte da alta direção. Depois, a gente está falando sobre as avaliações de risco. Então, a gente vai mapear todos os riscos, sejam os riscos internos ou sejam os riscos externos, mas risco tem que ser mapeado para eu saber se este risco fugir do controle ou este risco acontecer, eu sei qual ação em que eu vou tomar. O terceiro ponto é a criação de um código de conduta e as políticas que trazem como base o código. Depois eu crio os controles internos, faço o treinamento, crio um canal de denúncia, ou pode ser uma ouvidoria, dentro de programas de compliance que tem um foco na corrupção ou no segmento financeiro, a gente se utiliza muito essa nomenclatura em canais de denúncia. Quando você não, alguma coisa um pouco menor, que não tem este foco, né, o programa não está sendo criado para este segmento, para este foco, a gente se utiliza muito bem e cabe muito bem também os canais de ouvidoria. A gente tem a investigação interna, que é o número 7, que faz parte de todo o processo. Depois nós temos a due diligence e as auditorias, o monitorar e auditar. Então, de fato, esses 9 itens compõem um programa de compliance implantado. 1, eu preciso ter o suporte da alta direção. 2, eu preciso mapear os riscos. 3, eu preciso ter um código de conduta e suas políticas que o sustente. 4, eu preciso ter os controles internos. 5, eu tenho que ter os treinamentos. 6, eu tenho que fazer as investigações internas das ações em que vierem dos canais de denúncia ou dos canais de ouvidoria. 8, a due diligence, que nada do nosso segmento falando mais claro, são as qualificações de fornecedores ou de terceiros. E 9, toda a parte de auditoria. Eu audito tudo isso para saber se, de fato, o programa está funcionando. Eu trouxe aqui para vocês uma explanação do que cada um, né, de cada pilar, para que você possa entender. Então, o suporte para alta direção. Um robusto programa de compliance, o apoio incondicional dos altos executivos da empresa. Se os altos executivos da empresa não apoiarem o programa, não irá dar o resultado esperado, ok? Então, ele tem que fazer declaração
aos empregados, ele tem que ter essa interação, e o principal, exemplo do cumprimento das regras. Se um alto executivo, ou o proprietário da farmácia, ou o farmacêutico como eu, não fizer o cumprimento da regra, não é mais o exemplo dentro da equipe. Isso compromete o processo como um todo, ok? Segundo as avaliações de risco. Então, os riscos são os eventos, né, que têm um impacto negativo dentro do objetivo ou dentro do processo. Então, eu preciso mapear este risco para saber como que eu mapeio todas as áreas. Área de marketing, área de RH, área comercial, área financeira, área técnica, todas as áreas que, de fato, competem à sua empresa, seja uma farmácia, seja uma rede, o tamanho que for, você precisa mapear todas as áreas. Tudo precisa estar mapeado. E, de fato, você ter aí o risco que pode acontecer dentro daquele processo. Depois de tudo isso pronto, vamos criar o código de conduta, porque eu já tenho o apoio da alta direção, eu já mapeei todos os meus riscos, eu vou construir um código de conduta interno. Ele será o alicerce, ok? Nele vai estar escrito exatamente tudo aquilo que a empresa tem como missão, visão, valores, ética, integridade, exatamente tudo tem que estar descrito dentro do código de conduta. Como que você começa um código, né? Então, primeiro vem ali a palavra do presidente, onde ele vai se colocar diante do colaborador. Ele tem que ser uma linguagem fácil, não adianta a gente ter um código de conduta que tem aí uma linguagem super difícil, o colaborador não vai entender, e para que possa, de fato, ser cumprido por ele, vai ser difícil. Então, a linguagem fácil, onde todo mundo consegue ali ter como facilitador o seu código de conduta. Objetivo e claro, ele tem que ser objetivo e claro. Todo mundo que lê precisa entender o que ele está querendo dizer para mim. E os assuntos relevantes. Para as políticas de compliance, quais são ali as principais políticas que a gente tem? Então, a gente precisa ter uma política de anticorrupção, nós precisamos ter uma política de interação com as entidades públicas, precisamos ter uma política de cortesias comerciais, precisamos ter uma política de viagens e entretenimentos e conflitos de interesse. Nós, principalmente, que somos farmacêuticos, né, precisamos ter uma política de como receber a fiscalização. Como que eu falo com esse fiscal? Qual é o limite em que eu posso falar com ele? Né? Qual a minha postura, a minha conduta e a minha ética no ato de recebê-lo dentro da minha farmácia? Eu abro a porta para que ele entre, ou eu, de fato, escondo tudo e não quero receber a fiscalização? Qual a conduta em que eu vou conduzir quando ele entra dentro da minha farmácia? Portanto, isso é muito importante para nós, farmacêuticos, termos uma política de como receber as fiscalizações, ok? Falando sobre políticas de compliance, nós temos aqui algumas políticas que são, que regem, né, que tem aí as políticas mínimas que eu preciso ter para dentro do programa. Então, eu estou falando de anticorrupção, eu estou falando de interação com entidades públicas, eu estou falando de cortesias comerciais, viagens e entretenimento e conflitos de interesse. Para nós que somos farmacêuticos, uma dessas políticas, na verdade, até a mais importante dentro desse programa, são a nossa interação com os órgãos públicos, né? Somos nós que recebemos a fiscalização dentro da farmácia. Qual é a política, qual é o procedimento de recebimento da vigilância sanitária dentro do meu estabelecimento? Qual é a conduta em que eu tenho que seguir? Qual é a ética que eu tenho que seguir? O que eu posso dizer e o que eu não posso falar? Como que eu conduzo toda essa fiscalização para que, de fato, ela seja uma fiscalização clara, que eu apresente ao fiscal tudo aquilo que seja necessário. O que eu não tiver na farmácia, eu posso solicitar para ser entregue num segundo momento. O quando que eu posso entregar, como eu vou entregar,
e se isso vai ser aceito pós fiscalização, essa questão da entrega. Então, é muito importante essa política para nós farmacêuticos, como receber a fiscalização. Nos dá um norte, nos dá um caminho de receber a vigilância sanitária, né? E o Conselho Regional de Farmácia, que seja, ou qualquer outro órgão, pode ser o PROCON, pode ser o MAPA, né? Pode ser até mesmo a Polícia Federal ou a Polícia Civil, que também faz parte aí de alguns tipos de varejo farmacêutico, de notificação e de licenças, tá bom? Com relação às políticas e processos de compliance, aí nós estamos falando que nós temos que monitorar todas as leis e as normas que regem o nosso segmento. Eu tenho que fazer toda a condução das documentações, você tem que ter tudo escrito dentro de um programa de compliance, tudo tem que estar definitivamente em processo, para que você consiga depois auditar de uma forma muito mais fácil. Você precisa ter uma condução de todos os treinamentos. Compliance tem que treinar. Tem que treinar porque a gente está falando de conduta, de ética, de transparência, de pilares muito fortes. Então, eu tenho que treinar. Compliance não se cansa de treinamento. E os papéis e as responsabilidades do comitê de compliance. Quando eu vou fazer uma implantação de um programa de compliance, eu preciso ter o comitê, onde ele que vai ali traçar as estratégias e ter as decisões para dentro do programa. Depois eu tenho o controle interno, que aí é a criação de todos os controles diante dos procedimentos já descritos, seja ele operacional, financeiro, regulatório, eu crio todos os controles para que eu consiga monitorar, principalmente, os processos de alto risco, os de médio risco e baixo risco. Mas você tem que ter ali os controles, principalmente controles muito mais robustos para aqueles que você tem aí de riscos altos, tá bom? Depois a gente fala sobre a área de treinamento, que é de suma importância para dentro da criação do programa. Se eu não treinar as pessoas, se as pessoas não entenderem que elas fazem parte disso, eu sou parte de um programa de compliance, eu sou parte da política de como receber a fiscalização, eu sou parte de tudo isso. Se eu não sou treinada e não tenho, de fato, a consciência disso, o programa não vai ter sucesso. Então, comunicação e treinamento dentro é o sucesso, na verdade, do teu programa funcionando. Depois a gente fala sobre os canais de denúncias, ou o canal de ouvidoria, então você pode ir, ou o canal de ética, também é bem usado esse termo. Ele pode ser por e-mail, ele pode ser um telefone, ele pode ser aquilo em que, de fato, a empresa tem disponível para receber as informações de seus colaboradores, ok? Então, pode ser através, a pessoa pode ligar, pode ser anônimo, não precisa se identificar, ou, se ela quiser, pode se identificar também. Primeiro, então, eu tenho o fato ocorrido, que pode ser a denúncia ou um fato, eu tenho que fazer o tratamento dele, né? O tratamento nada mais é do que a investigação interna, né? Eu preciso entender o que aconteceu, eu preciso investigar no detalhe, para depois, o que eu faço? Ou eu reviso um processo, que talvez o processo esteja incorreto, e reaplico o treinamento em todos os envolvidos. Esse item, ele nada mais é do que entender as dificuldades e o que não está dando certo do programa, tratar isso e retreinar as pessoas envolvidas. É claro que aqui você também vai receber, de fato, assédio moral, às vezes você pode receber situações de assédio sexual, você pode receber aqui N tipos, né, de fatos.
E aí você, diante do fato, você aplica o tratamento que seja necessário. Depois a gente tem a parte da investigação, depois de tudo investigado, todos os fatos concluídos, você pode ouvir as pessoas em alguns tipos de fatos relatados, você tem que fazer a aplicação da ação disciplinar, dependendo do caso e do fato que foi explanado. Então, você pode ter advertência verbal, você pode ter advertência escrita, você pode ter a demissão, ou você pode ter também a demissão por justa causa. Dependendo do grau, né, do recebimento da denúncia ou do fato relatado, dependendo da investigação colocada e os fatos esclarecidos, você pode fazer aí a aplicação das ações disciplinares que seja necessário. Depois a gente vai aí para a due diligence, que é a nossa famosa qualificação de fornecedor, seja o fornecedor interno, né, seja o seu fornecedor, ou seja, empresas de terceiros, né, pode ser consultorias, pode ser paralegal, pode ser contabilidade, é muito importante que você tenha uma due diligence muito bem feita. Tem N casos, né, de empresas que são solidárias a erros fiscais, erros tributários, erros regulatórios, né, produtos que são comprados, talvez, com alguma irregularidade dentro do teu registro por fornecedor, e a empresa é sempre solidária. Se você tem uma due diligence muito bem feita, você consegue mitigar este tipo de erro, ok? Como que seria um programa de compliance dentro de um departamento regulatório, né? Então, aqui eu teria as políticas regulatórias, então eu tenho um departamento regulatório, uma política mãe, né, que é a política ali que vai dar todo o respaldo para o departamento. Eu tenho aqui análise regulatória do meu estabelecimento, então, da loja, vamos dizer dessa forma, para que seja mais fácil. Eu tenho todas as licenças sanitárias, então eu tenho Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Farmácia e Anvisa. Depois, eu também tenho todas as outras licenças, que são Corpo de Bombeiros, Serviços, Publicidade, Resíduos. Este quadrante aqui me traz os assuntos regulatórios, que são as minhas licenças. É o que eu, de fato, preciso ter dentro da farmácia para que ela possa funcionar dentro da legislação. Depois eu tenho os procedimentos operacionais padrão, que é tudo aquilo que eu executo dentro da farmácia, então, recebimento, armazenamento, medição da temperatura e umidade, dispensação de medicamento de controle especial, todo o procedimento em que você realiza dentro da farmácia. Depois de todos os procedimentos, você cria o teu manual de boas práticas, que é aquele que vai dar toda a estrutura em que você tem dentro da tua farmácia. E depois você faz todo um diagnóstico de quais são leis, portarias e decretos que regem o teu segmento. Se é uma farmácia de manipulação, você tem algumas leis diferentes. Se é uma farmácia, drogaria, você tem outras leis que são complementares, mas que também são outras leis que regem esse segmento. Então, você faz como se fosse aqui um inventário de leis para que você te sustente. Aqui nós chamamos de políticas de boas práticas. Depois, você cria aqui da sua política de como receber a fiscalização. Aqui, nós estamos falando do maior risco na área de compliance regulatório, porque é onde eu estou diretamente ligada com os órgãos sanitários, tá? Diante deste quadrante, nós temos um programinha, tá vendo? Um programa de compliance, onde eu tenho aqui todos os pilares descritos, controle, as licenças, as políticas e manuais, todo o diagnóstico das leis e o meu relacionamento com a fiscalização, que é o meu maior risco. Diante disso, eu crio os controles, né? Eu crio os controles
e faço depois uma auditoria por amostragem. Então, eu crio uma planilha de validação das minhas licenças, eu crio a revisão dos meus POPs e manuais de boas práticas, eu crio a comunicação sobre a fiscalização e o recebimento de relatórios emitidos pela vigilância sanitária. Nós estamos falando principalmente para quem tem mais de uma unidade, né? Às vezes a vigilância sanitária entrega o relatório ou manda o relatório por e-mail e você não recebe, talvez, ou a matriz, ou quem é responsável pelo departamento regulatório. Isso pode nos trazer um risco muito grande, ok? Aqui, já falando um pouquinho de regulatório, né? Aqui nós vamos falar da estrutura regulatória mesmo. Qual é o fluxo para que você tenha aí uma loja regularizada, né? Só que aqui cada município tem uma estrutura um pouco diferente. Então, a cidade de São Paulo atua de um jeito, o município de Cotia de outro, Barueri de outro, Guarulhos de outro. Hoje, o risco maior dentro da nossa área regulatória é a não padronização destes processos. Isso facilitaria muito para nós, tanto da área de compliance, porque você conseguiria ter os processos muito mais descritos, o que daria uma segurança muito melhor quando você recebe a fiscalização, e que, na verdade, hoje não é uma realidade em que acontece. Hoje, cada município age de uma forma. Então, essa estrutura em que eu trouxe é uma estrutura que, de fato, seria, né, uma estrutura correta, mas que teria suas particularidades por município no estado de São Paulo e por estado também aí, cada estado, dentro de cada estado, os seus municípios também agem de uma forma diferente. O que isso nos traz uma complicação regulatória muito grande, né? Onde não tem essa uniformidade de informações. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso ter a ata de constituição, né? Então, pode ser uma alteração da matriz, em caso você tenha adquirido vai fazer uma filial, ou da matriz propriamente dita. Depois disso, você entra aí, né, com o DBE, que é o documento básico de entrada para você fazer aí a sua constituição do seu CNPJ. Dentro aqui tem algumas particularidades que às vezes há necessidade de você ter, que nada mais é se você tem um imóvel alugado, então você precisa ter um contrato de locação. Se você não tem, você precisa ter ali uma declaração de vacância. Você precisa ter a capa do IPTU, né, do ano vigente, para que você consiga ter sempre o endereço do teu imóvel condizente com todas as documentações pertencentes a ele, e depois você tem a ata de constituição aí da sua unidade. Depois disso, você entra com a sua inscrição municipal, depois você tem também a sua viabilidade, que é o famoso VRE. A sua viabilidade, ela te dá aí a extensão para a tua licença de funcionamento. Então, a sua licença de funcionamento está totalmente condicionada à sua viabilidade. Dentro deste quadrante aqui, cada município, cada estado, ou cada município de cada estado, pode agir com um procedimento diferente. Podem solicitar também outros documentos que, às vezes, não estão aqui, pertencentes dentro desse fluxo que é um macro, né? Dentro dele existem várias particularidadezinhas, onde, às vezes, você tem ali uma exigência, às vezes fica um processo parado por um travamento de uma necessidade muito pequena, e que isso demora muito para que a gente tenha aí o processo concluído. Depois da nossa licença de funcionamento, eu venho aí todo com a licença sanitária, conselho regional, seja ele do estado de São Paulo, ou seja ele do teu estado, a autorização de funcionamento da Anvisa, e nunca se esquecendo da coleta de resíduos, que também precisa estar, né, dentro desse quadrante das licenças emitidas pós-licença de funcionamento.
E depois disso, você tem uma loja regularizada. Nossa, Michele, que super fácil fazer assuntos regulatórios. Quem dera, né? Cada caixinha dessa tem sua particularidade. Se você tem uma divergência de endereço no seu AVCB, ou se você tem uma divergência de endereço no seu IPTU, isso pode comprometer o teu processo. Se você ainda não passou pela inspeção da licença sanitária, você também não consegue evoluir com os processos que estão na frente. Então, cada caixinha dessa é um andar do teu processo, até chegar, de fato, com uma loja 100% regularizada. E uma questão muito importante, né, dentro do processo regulatório, são as autoinspeções, tá? Dentro de um processo regulatório, claro, quando a gente está falando aqui 100% de documentação, aqui a gente pode ter várias situações, seja elas arquitetas, engenheiros, você pode ter aqui N outras não conformidades, não só técnicas, mas também dessas outras áreas. Pode ter uma não conformidade na parte de contabilidade, e que isso faça com que o teu processo precise aí de esforços para ficar ali, né, e seguir para o próximo passo. Aqui com a parte burocrática, porém, quando você chega aqui nessa caixinha, até a loja ser regularizada, aqui você vai passar pelas inspeções. Portanto, por que eu sempre indico a autoinspeção? Para que quando você chegar aqui, você, de fato, já sabe o que precisa ser feito, o que precisa ser ajustado dentro da sua loja antes da vigilância sanitária chegar ou antes do Conselho Regional de Farmácia chegar, e aí não permitir que a sua licença saia naquele exato momento. Você fica cheio de exigências a serem cumpridas, e aí isso vai se prorrogando, o que deixa ali a sua loja sem abertura na data prevista, tá? Então, a autoinspeção é uma ferramenta que me ajuda muito, seja na abertura de novas unidades, ou seja, na permanência da unidade atual aberta, porque mesmo assim, estes documentos aqui são renováveis, exceto a vigilância e o resíduo para alguns locais, mas o restante são renováveis. Portanto, se eu tenho uma licença sanitária renovável, eu vou receber uma fiscalização. Se eu não tenho uma autoinspeção, quando a fiscalização chega, ela vai me dizer o que está de errado. E aí, ela encontrando as não conformidades dentro da sua farmácia, o que vai acontecer? Sua licença, a sua renovação não vai sair enquanto você não tiver 100% regularizado. Portanto, façam uma autoinspeção. A autoinspeção é uma das ferramentas mais utilizadas e que precisam ser utilizadas dentro da gestão de regulatório. Eu vou compartilhar aqui a tela da autoinspeção para que vocês possam ver como que eu monto a minha, e depois, caso alguém tenha interesse, pode entrar em contato comigo ou com o Combrafarma e pedir para que eles possam encaminhar a autoinspeção para vocês. Bom, então, eu coloquei aqui para que você possa ver um roteiro simples de autoinspeção em que dá para ser utilizado e que vai garantir ali que o seu processo esteja sempre funcionando, que esteja sempre monitorado e que você não tenha nenhum tipo de surpresa, seja na inspeção sanitária ou inicial, ou seja na inspeção sanitária de renovação. Então, a gente vem aí, se o farmacêutico está presente ou não, se ele possui a carteirinha do conselho ou não. Aí você vem com toda a pasta de documentações, todos os documentos que se façam de fato necessários. Se você tem um regulamento interno para o teu farmacêutico ou não, o que precisa ser feito. Se os manuais e procedimentos estão de acordo com as legislações ou não.
se as políticas e propagandas também estão funcionando, como que funciona o seu recebimento, o seu armazenamento, como é a sua guarda de produtos, como é a sua guarda de medicamentos controlados, antibióticos, como que é a sua sala de aplicação, organização e limpeza dos sanitários, vestiários, copa, como que está a sua infraestrutura. Então, esse aqui é um checklist, né, uma autoinspeção que contém aqui todos os itens. Baseados aonde, Michele? Baseados na legislação. Então, eu tenho aqui, ó, os artigos da lei aonde eu consigo amparar essa minha solicitação da autoinspeção. Então, ó, os farmacêuticos estão identificados com crachá, uniformes limpos, calça branca, camisa branca, sapato branco. Isso, na verdade, é um procedimento de regulamento interno, né? Em boas condições de uso. Nós temos lá no artigo 17 da RDC 44, onde diz sobre a questão dos farmacêuticos. E eu tenho um regulamento interno que fala e trata de forma como internamente eu padronizei a aparência, né, o uniforme dos meus farmacêuticos. Quando eu falo de procedimento operacional padrão, né, eu tenho uma pasta padronizada, isso a gente está dizendo que é de um processo interno, né, que está descrito neste processo, que tem aí o processo das pastas. Eu tenho o manual de boas práticas, que eu tenho o artigo 2 da RDC 44, que me exige que eu tenha este documento, e também está descrito dentro deste processo interno. Eu tenho meu plano de gerenciamento de resíduos, que está descrito no artigo 97 da RDC 44, dentro deste processo interno, que me traz aí também, quando a gente coloca aqui, o grau de risco, né? Lembra lá do risco? Então, eu tenho a legislação, eu tenho o processo interno, eu tenho o risco que esse processo causa, e eu tenho o prazo para que seja concluído. Se eu tenho aqui um risco que é alto, eu tenho um prazo imediato. E assim sucessivamente, conforme você for pontuando aí a questão do peso. Então, quem tiver o interesse em adquirir aí um roteiro da autoinspeção, pode entrar em contato com o Combrafarma ou diretamente comigo, que eu terei o prazer de ajudá-los e auxiliá-los também na criação do seu próprio ou de ajudá-lo no modelo de autoinspeção regulatória, onde vai te ajudar a manter as suas licenças, a manter o seu departamento regulatório em compliance. Bom, quero agradecer mais uma vez por poder estar aqui nesse congresso tão importante para o varejo farmacêutico. O que eu fiz aqui é compartilhar um pouco daquilo que eu faço todos os dias, que é o compliance, que é o assuntos regulatórios. Dentro dessas caixinhas existem um mundo, né, de processos muito menores, detalhes que precisam ser colocados no dia a dia. Me coloco à disposição para quem tiver dúvida ou quiser compartilhar da sua dificuldade regulatória, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada. Fica aqui a minha gratidão ao Vinícius, à Ana Paula, novamente pelo convite, contem sempre comigo naquilo que se faça necessário. Muito obrigada